Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós tivemos aí nesta semana duas cartas assinadas por pesquisadores do INPE falando a respeito das mudanças estruturais que a instituição vem sofrendo e afirmando que são sérias, profundas e capazes de paralisação institucional e de inviabilizar o próprio INPE. Isso dentro do contexto ainda que nós tivemos a exoneração da coordenadora de observação da Terra, Lúbia Vinhas. Como você vê a situação do INPE hoje, Wagner? Veja, Glauco, nós temos que recuperar um pouco toda a trajetória importante que essa instituição de pesquisa tem no Brasil, né? O INPE ele é criado na década de 60 e ganhou notoriedade especialmente por desenvolver estudos de observação do sistema terrestre, né, a partir de imagem de satélite. E quando nós tivemos a famosa missão espacial completa, já ainda na ditadura, houve uma divisão do trabalho, digamos assim, né? Coube ao INPE desenvolver o satélite, que acabou ocorrendo, e o satélite foi lançado, o primeiro satélite de dados do Brasil, em 93, se eu não estou enganado, e caberia ao setor militar, na época do Instituto Aeronáutica, né, o ITA, né, desenvolver o veículo lançador. O veículo acabou não sendo desenvolvido, enfim, o INPE, né, a parte civil, fez a parte dela, e a partir daí, então, gerou um protagonismo muito importante com cooperação internacional, envolvendo países europeus, envolvendo muito também a NASA, enfim, criou-se aí um núcleo de excelência muito importante. Na década do começo dos anos 2000, especialmente na segunda metade, o INPE ganha uma outra roupagem também muito importante, é essa que está sendo atacada agora com essa reforma do meu ponto de vista. Que roupagem é essa? Que eixo de pesquisa foi esse, Glauco? Foi justamente o estudo das mudanças climáticas e do sistema observacional da Terra, em especial do que nós poderíamos chamar de uma ciência mais aplicada, uma ciência voltada também para entender questões que envolviam, por exemplo, desde escorregamento de vertentes, né, previsão do clima associado a eventos extremos, né? Logo depois foi criado o CEMADEM, que não tem relação direta com o INPE, mas acaba tendo, porque, enfim, embora seja uma instituição autônoma, tem muita interação com os dados que o INPE gera, por exemplo. O CEMADEM é um centro de desastre, foi criado pela presidenta Dilma, por exemplo. Então, nós estamos assistindo, na verdade, o enfraquecimento de todo esse setor de observação terrestre que foi paulatinamente crescendo e que é hoje, sem dúvida, a grande matriz de produção científica e tecnológica do INPE, né? Se você pegar os pesquisadores do INPE voltados para esse segmento, são os grandes protagonistas das discussões de mudança climática no Brasil, eu diria no mundo também. Não é o caso de citar nomes, mas eu poderia lembrar só o Carlos Nobre, que me parece ganhou um protagonismo muito além do INPE, inclusive, e com um destaque no cenário internacional, mas há uma série de outros colegas lá, seria difícil lembrar de todos, inclusive, porque a lista, felizmente, é muito grande. Então, esse setor todo é que está sendo enfraquecido com essa reforma, por isso que esse documento que os funcionários produziram, ele é muito importante, né? Nós estamos assistindo, na verdade, uma mudança no perfil do INPE, né? Que numa perspectiva, aí, gostemos ou não, de uma maior presença do segmento militar no governo Bolsonaro, pode levar novamente ao INPE voltar-se apenas para a pesquisa aeroespacial. Que ele faz bem, mas é que o outro lado, esse lado de observação da Terra, do sistema terrestre, como nós chamamos, ele é fundamental. Por quê? Porque ali você tem, por exemplo, acompanhamento do desmatamento. Ali você tem, por exemplo, o CPTEC, que é dos anos 90, e que é muito importante porque é quem gera análises extremamente relevantes e precisas, eu diria, dentro do que a meteorologia permite, por exemplo, de mudanças climáticas, né, de mudanças do tempo de clima, inclusive, como você tem, por exemplo, presença de frente fria, chuvas intensas em períodos de verão, enfim, é de fato, né, o esvaziamento de todo esse segmento que eles dizem que vão reagrupar, só que vai gerar uma posição hierárquica mais baixa, né, dentro do próprio INPE, e é algo que talvez, certamente, né, se se concretizar, a sociedade brasileira vai ter prejuízo sim, porque nós vamos ter menor prestígio, portanto, menos recursos para as ações dessa ordem que tem um impacto direto na organização social, especialmente quando a gente fala em desmatamento, quando nós falamos, por exemplo, em previsão do clima. E safra, você pensar, por exemplo, a questão de safras agrícolas, né? O trabalho do CPTEC é fundamental. E você falou, Wagner, da questão da militarização, que você já mencionou também em outras participações aqui no Jornal Brasil Atual. E um dos trechos da carta diz o seguinte a respeito justamente de um caráter centralizador e controlador da nova estrutura.
Essa estrutura paralela de gestão inclui a verticalização e unificação de comando aos moldes das estruturas militares, claramente na contramão das tendências atuais de pesquisas em redes colaborativas, com liberdade acadêmica e autonomia científica. Quer dizer, isso é outra perda também, Wagner, porque a gente sabe, né? Estamos vendo, inclusive, no contexto atual da pandemia, o quão importantes são as redes colaborativas de pesquisa para a coleta de dados, para a chegada, para a conclusão, inclusive, de pesquisas no avanço científico, e esse caráter centralizador acaba fazendo com que o INPE perca ainda mais, aí tem o seu potencial cada vez mais reduzido. Não há dúvida, Glauco, né? Nós estamos falando de uma instituição que tem diversos programas de pós-graduação de excelência, né? São programas nota 6, 7, são as notas máximas, né, reconhecidas pela CAPES. São programas que têm interação com diversas unidades de pesquisa de ponta em universidades e instituições de pesquisa dispersas pelo mundo, né? E que, como você frisou bem, a pesquisa científica hoje ela é realizada em rede. Ninguém consegue mais fazer uma pesquisa isoladamente, em especial em campos complexos, como são os temas que o INPE trabalha, com as pesquisas aeroespaciais, como as pesquisas no campo da meteorologia, das mudanças climáticas, de sensoramento remoto aplicado, por exemplo, a controle de desmatamento. É necessário, sim, cooperação. Se houver, de fato, essa atomização, né, nós vamos ter... Na verdade, os cursos que eles dizem é o contrário, eles vão promover uma integração, mas é uma integração que está tirando o prestígio interno, né? Ou seja, em uma palavra, nós podemos dizer o seguinte: aquilo que avançou de uma ciência aplicada com uma maior perspectiva social está sendo deixado de lado. Acho que isso aí fica mais claro, talvez, que nós podemos analisar e fazer, mas então o satélite não tem aplicações para a sociedade? Também tem, mas é diferente, é de longo prazo, né? Você desenvolver um satélite, você está desenvolvendo materiais, está desenvolvendo, enfim, tecnologia de lançamento, posicionamento terrestre, é muito sofisticado, né? E não atende demandas específicas, como, por exemplo, controlar o desmatamento da Amazônia, como, por exemplo, observar a frente fria que vai gerar uma ventania excessiva ou não, enfim, em Santa Catarina, né? Essas ações que são cotidianas e que estão muito mais próximas da população, elas vão perder um aliado importante de qualidade, com pessoas muito dedicadas que fazem isso bom, enfim, tive já a oportunidade de fazer alguns projetos com colegas do INPE, e são, além de muito qualificados, são pessoas que têm um senso público muito apurado, e tudo isso está sendo deixado de lado, felizmente, né, com uma resistência dos funcionários, que eu espero. Não sei o quanto isso vai sensibilizar o atual diretor, que é interino, também é outra questão que se coloca, né? Por que essa discussão surgiu a partir de um diretor interino? O INPE não conseguiu nem complementar o programa de busca, né, o sistema de busca que eles fazem lá. Foi feita uma seleção, a gente sabe disso, conhece mais ou menos o perfil de quem estava participando, não é divulgado o resultado desse comitê de busca, enfim. Há muitas questões nebulosas, Glauco, que deveriam ser esclarecidas para a sociedade brasileira. Primeiro, por que não soltou o resultado do comitê de busca? Segundo, por que um diretor interino conduz, né? E ele falou ontem claramente, eu acompanhei à tarde pela imprensa, que ele está, de fato, não é que é uma estrutura paralela, ele só está se reunindo com quem vai assumir no futuro, e foi de uma ingenuidade que eu diria curiosa. Falou, mas os documentos estão todos saindo no nome de quem está fazendo da estrutura atual, quer dizer, no mínimo é constrangedor a um dirigente atual ter que assinar documentos já numa diretriz de outra matriz, digamos assim. E nós estamos falando de pessoas extremamente qualificadas, né? Se você pegar o corpo dirigente do INPE, não é uma burocracia clássica, estamos falando de doutores, coordenadores de projeto de pesquisa, de colegas que têm relações com diversas universidades, centros de pesquisa internacional, e é evidente que isso circula no mundo inteiro e, mais uma vez, afeta a nossa imagem exterior, infelizmente, inclusive no campo de pesquisa, onde o Brasil tem uma importantíssima e reconhecida capacitação tecnológica e científica, que é mais um prejuízo para a sociedade brasileira, infelizmente. E também é importante destacar, Wagner, que essas mudanças no INPE acontecem dentro de um contexto maior daquilo que o governo de Jair Bolsonaro pensa a respeito de política ambiental. Ontem, inclusive, numa entrevista, o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, ele atentava justamente essa questão e questionava o vice-presidente da República, presidente do Conselho da Amazônia, general Hamilton Mourão, sobre onde está o plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Quer dizer, isso que acontece hoje no INPE faz parte de um tipo de pensamento do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, Wagner. Eu não tenho dúvida, eu concordo com você, Glauco. De fato, né, nós estamos assistindo uma desvalorização da pauta ambiental, né, por esse governo, mas com implicações seríssimas, né? A gente tem alertado
investidores europeus, investidores estadunidenses, empresários brasileiros, todos já reclamando, né? Mais recentemente também a ameaça de não ratificação pelos países europeus do acordo Mercosul-União Europeia, tudo isso em função desse descontrole ambiental, né, que o governo brasileiro atual, infelizmente, tem promovido. E essa mudança estrutural que o INPE está passando vai fragilizar ainda mais, porque eu insisto, né, tanto o DETER, que é o sistema de monitoramento rápido, quanto o PRODES, que faz o controle de mais longo prazo, são gerados dentro do INPE, dentro dessa estrutura que está sendo drasticamente alterada agora. O quanto eles vão ter autonomia para divulgar dados, se você tiver uma estrutura militar hierárquica, talvez essa publicização dos dados, que é tão fundamental, se perca, na verdade, né? Isso traz muita preocupação. Agora, é importante também dizer o seguinte, veja, nós temos hoje redes de pesquisa, os próprios colegas do INPE atuam em redes de pesquisa, e outros órgãos internacionais também atuam fazendo monitoramento. Existem satélites europeus, existem satélites estadunidenses, e, na verdade, nós vamos perder voz, isso aqui é o mais duro, sabe? Porque os outros satélites vão detectar o desmatamento. E aí vai ser a famosa ingerência que ninguém quer para a Amazônia brasileira, quando você vai começar a assistir na imprensa nacional um satélite francês mostrando, olha, está havendo desmatamento, satélite estadunidense mostrando que está havendo desmatamento, quando nós temos capacidade interna, tecnologia gerada com muito investimento, muita gente boa, né, que foi custeada pela sociedade brasileira e que está sendo deixada de lado, infelizmente, nesse momento. Eu espero que esse apelo aí sensibilize, né, o atual dirigente do INPE e especialmente o ministro, que ontem fez uma fala tentando, digamos, botar panos quentes, dizendo que não tem nada a ver a questão do desmatamento com o deslocamento dessa funcionária, mas me parece que ele, inclusive, que é alguém que vem da área espacial, ele tem clareza, pelo menos deveria ter clareza, do que o INPE representa e quantas redes de pesquisa o INPE está atuando hoje. E enfraquecer o INPE é, de fato, tirar prestígio da ciência brasileira no mundo, num momento muito importante, onde a ciência tem aí um protagonismo destacado, não apenas na questão da coronavírus, mas também nas mudanças climáticas, onde o INPE é, de fato, uma instituição de referência. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.